Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Com o nosso software Wild Horses, nós vamos analisar o par Bitcoin cotado em dólares, BTC USD, para a semana que termina no domingo, 16 de setembro de 2018. Nesse primeiro gráfico, nós vemos que o canal de baixa que o algoritmo Wild Horses tinha enquadrado para os preços, agora ele tem uma inclinação menor, ou seja, a taxa de declinação média com que os preços vinham caindo caiu, ou seja, eles agora caem menos. Eles continuam no movimento horizontal, como a gente vinha comentando, porém esse movimento pode estar admitindo faixas maiores de movimentação, subir um pouco mais, descer um pouco mais. Por que falamos isso? As tarjas horizontais na região central do gráfico, elas estão praticamente com a mesma coloração. Isso significa que no histórico que está representado aqui nesse gráfico, os preços visitaram praticamente com iguais frequências cada uma dessas três tarjas. Isso implica que ele poderia, uma vez que o canal permite essa excursão, circular tanto numa quanto outra igualmente, ou seja, a oscilação poderia descer até algo em torno aqui de 3 mil dólares e subir até em torno de 8 mil dólares. Porém, no passado recente ele tem se concentrado nas duas superiores, porque a frequência de visita na faixa inferior ela foi no período de agosto a dezembro de 2017. A partir dali, ele teve um surto, perdeu essa energia e voltou a ingressar nessas duas faixas aqui que estamos verificando nesse gráfico. O canal de baixa formado aqui, ele é um canal fraco porque ele já foi rompido e provavelmente vai ser rompido em seguida. Ele não tem apresentado resistência aos preços desde o último grande movimento de baixa que aconteceu aqui entre abril e junho, início de julho desse ano. Então, aconteceu também nessa semana um fato novo para Bitcoin. Foi a primeira vez que nós tivemos uma queda com aumento de volume. Vocês podem notar que a coloração tendeu ao verde, e isso é indicativo de aumento de volume. Toda vez que a coloração se desloca para um ponto nessa faixa mais à direita, houve um aumento de volume em relação à semana anterior. E todas as vezes que havia um aumento de volume, ele era acompanhado por um aumento de preço. Porém, nessa última semana, foi a primeira vez que nós tivemos uma queda no preço e um aumento no volume. Isso é um fato novo. Então nós vamos analisar isso com um pouco mais de detalhe num gráfico de maior precisão, que é o gráfico das 23 semanas, ao contrário do anterior, em 59. Nessa perspectiva de 23 semanas, nós vemos que o canal de leve alta que na semana passada foi identificado pelo nosso algoritmo, ele foi rompido com o fechamento dessa semana que passou abaixo do seu limite inferior. Porém, ele ainda se encontra levemente acima do fundo que ele fez em início de julho. É necessário que os preços se mantenham acima desse patamar, em torno de 6.100 dólares, para que esse ponto aqui se componha mais adiante uma espécie de pivô de alta. Já praticamente não dá mais para falar em pivô de alta devido ao demasiado tempo que passou antes de uma alta expressiva. Porém, ele pode sim marcar uma inflexão na trajetória de baixa para o movimento de lateral, de acumulação, para uma posterior alta. Nesse caso, nós precisaríamos um novo pivô aqui para fazer essa nova mudança de inflexão do movimento horizontal para o movimento de alta, caso isso venha a acontecer. A tarja horizontal, que representa a região de maior frequência com que os preços visitaram, corresponde à região atual dos preços. Então, isso de certa forma sugere que os preços se mantenham aqui dentro. Porém, como nós tivemos aqui, a gente consegue ver com mais detalhe, primeira vez que nós tivemos então uma queda com volume maior do que na semana anterior,
isso é novidade nesse ativo dentro do intervalo que a gente tem analisado, fica bastante difícil pressupor o passo seguinte em função dessa mudança no comportamento. Então, para ter uma decisão um pouco mais clara, nós vamos apelar para o nosso algoritmo independente de predição de preços. Porém, olhando aqui, nós vemos que o momento atual dos preços é de baixa. Agora, se esse efeito de perda de preço com aumento de volume for transitório, existe uma possibilidade dele reverter e se manter aqui dentro. Agora, se isso for uma nova tendência para os preços, ou seja, nós estamos entrando, por exemplo, num período de liquidação do ativo, bom, então nós temos um anúncio aqui de queda com bastante força pelo retrato do gráfico. Quem vai determinar isso? O volume de negociação ao longo dessa semana. Vamos então para o nosso último gráfico, que é o da predição de preços. Aqui nós vemos que o fundo continua avermelhado, ou seja, de uma maneira geral, ainda segue dominante o volume para a formação do preço, ou seja, mais volume, mais preço, menos volume, preço menor. O intervalo em que a gente admite que os preços se encontrem, interpretado pelo nosso algoritmo, está agora entre praticamente $6.000 a $7.000. Tá? E o valor central dele em 6.528. Na semana que passou, nós tínhamos uma previsão de que os nossos preços iam estar em 6.500, eles ficaram em torno de 6.100, 6.200, então nós fechamos a semana com um erro em torno de 6%, 7% em cima desse ativo aqui. Nossa perspectiva, embora o algoritmo aponte uma leve alta em relação ao preço anterior, e ele considera o volume, então isso associado àquela faixa horizontal do gráfico anterior em que ele se encontra, é possível sim que ele se mantenha acima dos 6.100, que é aquele pivô no fundo que eu mostrei no gráfico anterior, porém dentro daquela faixa azul mais escura do gráfico anterior. E nesse caso aqui a gente imagina esse gráfico aponta para uma leve alta e o gráfico anterior aponta para um momento de baixa, porém na nossa expectativa ainda dentro daquela faixa. Resumindo, nós acreditamos que os preços vão se manter entre 6.000 e 6.500 durante essa semana, embora seja possível que eles fiquem fora dessa faixa. Sim, o algoritmo de predição aqui está pressupondo isso, admitindo alta até 7.000. O gráfico anterior está sugerindo queda na continuidade de aumento de volume e perda de preço. E o gráfico da primeira exibição de 59 semanas sugere uma continuidade do movimento lateral. Então, composto dessas análises, nos faz um apanhado geral em que os preços devem ficar entre 6.000 e 6.500. Tá? Possivelmente acima disso, sim, porém a gente vê isso com uma probabilidade menor. Muito obrigado. Essa foi a nossa análise para essa semana que termina dia 16 de setembro para o Bitcoin cotado em dólares. Acompanhe as nossas análises. Nosso próximo vídeo será sobre o Ethereum. Muito obrigado. Até uma próxima.